Bom dia, igreja, a paz esteja com todos. Muito feliz em estar aqui junto com vocês e ver cada um de vocês aqui nessa manhã. E eu tenho certeza que Deus quer falar muito comigo e com cada um que veio, que saiu de sua casa e se prontificou a estar aqui hoje, louvando, adorando e sendo ministrado por aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E Ele tem muitas coisas para falar conosco nessa manhã. E hoje eu gostaria de compartilhar um texto específico que fala sobre Paulo. E é uma passagem muito conhecida, que passa quando Paulo passou ali por Filipos, junto com Silas. E eu acho que é uma passagem muito conhecida, quando eles foram jogados na prisão. E esse texto me trouxe algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. E eu vou começar fazendo a leitura aqui com vocês. O texto está em Atos 16, a partir do versículo 9. E diz assim no versículo 9 em diante: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, acho que é assim que se pronuncia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Tudo teve início nessa história com uma visão de Deus para Paulo. E o texto diz que ele teve uma visão de um homem da Macedônia dizendo: venha para cá, precisamos de vocês. Diz aqui no versículo 9, Paulo teve uma visão à noite, onde se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo entendeu naquele momento que havia uma urgência naquela situação e que Deus tinha algo muito profundo para fazer naquele lugar. Quando eu digo aquele lugar, na Macedônia. Paulo entendeu que ele não teve um sonho por ter comido demais antes de dormir. Ele não teve um sonho por estar muito preocupado. Mas ele teve uma visão de Deus direcionando algo que ele precisava fazer. E ele entendeu o que Deus estava direcionando. E ele entendeu que Deus queria usá-lo, que Deus queria fazer algo muito grande. E se Deus queria, Ele iria fazer, independentemente. Então, Paulo logo se colocou em prontidão para responder o chamado de Deus. E nesta primeira parte do texto, me chama muito a atenção que Paulo, logo que Deus lhe mostrou aquilo que ele iria fazer na Macedônia, ele entendeu que era o Pai que estava direcionando ele. E ele logo se colocou em prontidão. E logo ele falou: não, se há uma urgência naquele lugar, e essa urgência para anunciarmos o Evangelho de Cristo, então eu estou aqui. Vamos logo, vamos fazer o que precisa ser feito. E aqui é o primeiro tópico que eu queria que nós viéssemos a pensar um pouco. O quanto estamos ouvindo a voz de Deus em nossas vidas e o direcionamento que Ele tem para nós, em nosso favor, e para nos usar em favor das outras vidas que estão em nossa volta. Talvez você esteja falando: eu não tive nenhuma visão, eu não tive nenhum sonho. Mas Deus está te mostrando através da palavra dEle. Deus está te mostrando através de situações do dia a dia que algo Ele irá operar em você ou através de você. E o quão disposto você está para que Deus te use. O quão disposto você está para que o Senhor faça aquilo que Ele quer fazer. Voltando, se Deus quer fazer, Ele irá fazer. Independentemente de você querer ou não. Se Deus quer abençoar a vida de alguma pessoa através da sua vida e você não quer que Deus te use, Ele irá usar outra pessoa, pode ter certeza, mas a bênção dele vai chegar naquele lugar. Mas é um privilégio
sermos usados por Ele e saber que Deus opera através das nossas vidas. E quando Ele opera através das nossas vidas, Ele está operando também nas nossas vidas. E aqui Paulo se colocou em prontidão, isso está no versículo 10, onde fala que logo depois dessa visão, eles procuraram partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor chamava para anunciar o Evangelho. O Senhor está te chamando nesta manhã. O Senhor está chamando você nesta manhã para estar pronto, para que Ele te use, para que Ele opere na sua vida e através da sua vida. E ali no versículo 12, voltando o texto, e dali para Filipos, que é a primeira cidade nesta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Aqui tem um detalhe, o texto diz que é uma colônia, e era uma colônia romana, a cidade de Filipos. E os romanos tinham os seus deuses, eles adoravam a outros deuses, eles não adoravam ao único Deus Altíssimo. E Paulo com certeza sabia que ali teria uma certa resistência para que ele passasse, porque no caminho para chegar à Macedônia, Paulo tinha certeza que Deus usaria ele a qualquer momento, no momento que ele quisesse usar. E ele sabia que passando por Filipos isso poderia acontecer, mas ele estaria num local, em um ambiente inóspito para isso. Para você ter uma ideia, alguns doutores ali da palavra dizem que ali em Filipos não tinha sequer uma sinagoga. Eles adoravam a outros deuses, aos deuses romanos. E falar sobre Jesus, principalmente, naquela cidade, podia ser considerado um crime. Crime passível de duras penas. E ali, em Atos 16, ainda no versículo 13 em diante, diz assim: E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, olha aí, pastora, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiátira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Deus tem tantas coisas para fazer através das nossas vidas, mas precisamos estar atentos ao caminho que iremos percorrer para isso, pois nele haverá tantas oportunidades para que o Pai haja através da sua vida e mude outras histórias. Tudo começou com uma visão de um homem da Macedônia. E no caminho, ali estava Paulo e seus companheiros, pregando para aquelas mulheres que estavam ali à beira daquele rio, falando sobre o Senhor Jesus. E vidas começaram a ser transformadas, assim como a vida de Lídia, como aqui diz, que era uma empresária daquela região. Era uma mulher que era uma comerciante, que com certeza tinha muitos bens. E o Senhor tocou no seu coração para que abençoasse aqueles homens. E a casa de Lídia virou ali um ponto de encontro daqueles que queriam conhecer a Jesus, daqueles que queriam ouvir aquilo que Paulo, Silas estavam dizendo. Queriam buscar não a Paulo, mas aquele a quem a Paulo pregava. Devemos estar atentos no caminho. Deus tem algo muito grande para fazer na sua vida. Mas antes de operar na sua vida, Ele talvez queira operar naqueles que estão próximos a você. Talvez Ele quer fazer algo que você nem imagina. Talvez alguém está precisando de você neste momento. E é muito engraçado. Algumas vezes isso já aconteceu comigo. De estar andando na rua, aqui próximo da Berrini, tem muita gente durante a semana que fica pedindo dinheiro, pedindo algumas coisas. E muitas vezes assumo que a gente termina passando e termina não dando atenção para aquelas pessoas. Mas uma certa vez, eu estava próximo a uma farmácia que tem a Pague Menos ali, próximo da empresa que eu trabalho. E um homem, ele não tinha uma perna, estava com uma única muleta.
me perguntou e falou: poxa, você pode pagar aqui um lanche para mim, alguma coisa? E nesse dia, eu estava apressado para entrar na farmácia e eu disse para ele: olha, eu acho que não vai dar agora. Se você estiver aqui na volta, a gente conversa. E eu fiquei na farmácia coisa de 3 minutos. 3 minutos, gente. E quando eu saí da farmácia, aquele homem não estava ali. Não só não estava ali, mas ele não estava em nenhum lugar. Eu fiquei imaginando como pode uma pessoa sem uma perna e com uma única muleta de repente sumir do nada. Eu vou te dizer uma coisa, eu não estou afirmando isso. Mas, tantas e tantas vezes, Deus irá te testar. Irá colocar pessoas na sua frente que você deverá ajudar com uma palavra. Ajudar com como você puder ajudar. E quando eu saí, eu falei: olha, se isso foi um teste de Deus, eu não passei. Eu não passei. Eu dei atenção ao que eu precisava. Eu sequer mal olhei para aquele homem. E eu entrei. De repente, quando eu voltei e podia realmente ali de fato fazer alguma coisa por ele, ele não estava mais. A oportunidade tinha passado. E assim, eu estou usando esse exemplo, mas assim é na nossa vida. Às vezes é uma pessoa que você conhece, uma pessoa próxima de você, que está precisando de Jesus. Está precisando ter a sua fé fortalecida. E como que essa pessoa terá a sua fé fortalecida? Vendo aquilo que Deus quer operar através da sua vida. Abra sua boca, fale da palavra de Deus para aqueles que são próximos de você. Que nós não sejamos agentes de Cristo 007. Aquele que esconde que é um agente de fato. Que não quer que as pessoas saibam que você é um agente, como 007. Mas que todos saibam que sempre que precisar de algo, de uma palavra de Deus, poderá contar contigo. Oh, aleluia. E essa história continua em Atos 16 e diz: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, perseguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, que agia sobre a vida dessa moça: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E aqui nessa parte fica uma lição. Neste caminho que nós iremos trilhar, poderemos encontrar aqueles que aparentemente estão em nosso favor. Aqui essa mulher, a palavra diz que ela era utilizada ali pelos seus senhores, era uma escrava, e tinha um espírito que agia na vida dela, um espírito maligno. E através desse espírito maligno ela fazia adivinhações naquela região. E esse espírito ali ficava revelando, enquanto Paulo passava durante dias falando: olha, eles são servos do Deus Altíssimo. Aparentemente, parecia que ela estava em favor deles, mas Paulo sabia o que estava agindo através daquela mulher. E sabia que não era Deus, e que não era Jesus que estava revelando isso para ela. E quando nós precisamos estar atentos, como já falamos, nós precisamos também estar atentos para aquelas pessoas que parecem estar correndo conosco no dia a dia, na nossa corrida. Precisamos pedir discernimento para Deus, para que Ele nos mostre verdadeiramente aqueles que estão conosco, aqueles que de fato estão caminhando e querendo o nosso bem. Tantas e quantas pessoas andam com amigos que ali na frente estão dizendo: olha, dando aquele tapinha nas costas, eu sou seu amigo, conte comigo para o que der e vier. E aí depois de 5 minutos encontra outra pessoa, fala a mesma coisa e começa a falar mal daquele outro. E começa a fazer coisas que vão contra você, vão contra mim. E não há outra forma das coisas serem descobertas a não ser que elas sejam reveladas por Deus. Então, queridos, que você possa orar e pedir discernimento para Deus, para que Ele mostre de fato para você aquilo que está encoberto,
aquilo que parece bênção na sua vida, mas não é bênção na sua vida. Precisamos do discernimento que só Deus pode nos dar para entender o que de fato é bênção nas nossas vidas. E ainda em Atos 16, no versículo 19, diz: e vendo seus senhores, aqui está falando dos donos daquela escrava, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Voltando ao discernimento, com discernimento, precisamos fazer o que é certo diante de Deus. Uma vez que Deus te mostrou algo e que Deus te revelou que algo que parecia ser bom, ou que alguma coisa que estava acontecendo na sua vida parecia ser boa, não era aquilo que Ele tinha para você, ouça e se posicione da forma que Deus deseja, independente do que as pessoas irão pensar. Paulo não se preocupou em saber se aquela mulher tinha os seus senhores ou o que podia acontecer com ele. Paulo cumpriu o que Deus queria que ele fizesse naquele momento. Paulo simplesmente soltou a palavra de Deus e através do nome de Jesus Cristo aquela mulher foi libertada. Ela foi liberta daquele espírito que há muito tempo agia e aprisionava ela de alguma forma. Mas as pessoas que estavam lucrando com isso, seus senhores, ficaram irritados. Afinal, estavam ganhando ali bastante dinheiro com as adivinhações que ela fazia. E aquilo não ia mais acontecer. E as pessoas viram que ela foi liberta. Quando nos posicionarmos, fizermos aquilo que Deus queria que realmente fizéssemos, aquilo que estava encoberto virá à luz. E isso poderá transformar a situação em algo que nós não desejamos. E aqui eu volto a dizer, Paulo se posicionou sem se preocupar com o que poderia acontecer. Afinal de contas, ele sabia quem era o Deus a quem ele estava pregando. E aqui na história nós vemos a consequência disso. Ele foi levado ali aos magistrados e começaram a falar: olha, esses caras aqui estão perturbando a nossa cidade. Estão falando de outra fé que não é a nossa fé. Eles merecem ser punidos. E ainda fala: olha, eles são judeus. Eles não são do nosso povo, estão vindo aqui para fazer bagunça. E segue no capítulo 25 ainda de Atos 16 e diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Olha que reviravolta, gente. A gente começou essa história com uma visão de Deus na vida de Paulo, direcionando ele para ir cumprir o que Deus queria, a pregação do Evangelho, para ir para a Macedônia, que estava precisando urgentemente ali da presença de Deus, da pregação de Paulo, para que as pessoas conhecessem de fato a Jesus. Depois disso, no caminho, Paulo conheceu pessoas abençoadas. Ali começou uma igreja, como nós lemos ali, na casa de Lídia. E logo depois, Paulo libertou uma mulher que estava presa há muito tempo, sofrendo há muito tempo, com o espírito que estava ali sobre a vida dela. Ou seja, Paulo estava cumprindo tudo o que Deus queria através da vida dele. E ele tinha certeza que tudo o que ele fizesse seria para glorificar ao Pai. Mas de repente, ele foi jogado junto com Silas, seu companheiro nessa missão, no fundo do cárcere. Ali era no pior lugar que tinha na cadeia, mas antes disso ele sofreu. Eles sofreram açoites pesadíssimos, e a palavra diz que a pele deles chegava a se romper. Você consegue imaginar isso?
Eles apanharam da pior forma. E quando foram jogados na cadeia, na pior parte, ali, na pior situação, machucados, totalmente destruídos fisicamente falando, ainda foi colocado sobre os pés dele uma madeira que prendia sua perna de uma forma que ficasse da pior forma possível ali. Que eles ficassem numa posição que não fosse uma posição agradável. Os seus braços estavam presos e também diz que seus pescoços estavam acorrentados. Imagina essa situação, eles ali passando por um momento de dor profunda fisicamente falando. Não conseguiam nem se mexer. Para muitos isso poderia parecer um momento de fim, de morte. Poxa, eu estou aqui, acabou, agora já era, não tem mais o que fazer. Mas Paulo sabia, como nós cantamos agora, o Deus que estava sobre a vida dele, que nunca perdeu uma batalha. Ele sabia que aquele que estava com ele, e que ele estava pregando, e que ele estava cumprindo o ID dele, de Jesus Cristo, estava sobre a vida dele, e que aquele momento que ele estava passando, não era nada perto daquilo que estava ainda por vir. Eu imagino Paulo ali, com Silas, sofrendo. Ele estava totalmente preso. Até brincando, uma coisa engraçada, a gente coloca algumas músicas pro Benício ouvir em casa, cristãs, e tem uma música que fala sobre a história de Paulo e Silas, e fala que eles estavam com os pés amarrados, com as mãos amarradas, com o pescoço amarrado, mas a boca estava livre para adorar o Senhor. Aquilo que eles tinham disponível, a única coisa que eles tinham que não estava presa, eles abriram a boca e imagino ali Paulo começava: te louvarei, não importam as circunstâncias. Quando a gente canta, por exemplo, esse louvor, olha quão profundo é. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Essa era uma circunstância que parecia ser o fim, uma circunstância de extremo sofrimento, e que para muitos que estavam em volta, para os demais presos, estavam olhando e falando: coitados, esses aí talvez é só esperar chegar a hora e acabou, né? Por mais que libertem eles, olha como que eles estão. Mas Paulo não estava nem aí. Eu imagino até que, por ser um pregador, não fala que era um levita, ele não estava nem aí se ele sabia cantar, não. Devia estar: te louvarei. Mas estava cantando. Estava ali com todo o pulmão, com toda a força que restava para ele, de fato, ele estava cantando, adorando, crendo naquele que estava com ele em todo o tempo, aquele que nunca perdeu uma batalha. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas cante ao Senhor, louve ao Senhor em todo o tempo. E louvar a Deus, nós não devemos louvar somente no momento que nós estamos felizes ou confortáveis, mas nós devemos render louvor com a nossa vida, com todo o fôlego que temos sempre. Quando estiver doendo, quando estiver pesado, quando estiver paralisado, cante. Se sua boca estiver amarrada, cante com seus pensamentos, cante com seu coração. Declare que o Deus que você serve nunca perdeu uma batalha, e não é essa batalha que você está enfrentando agora que será perdida, porque Ele está na sua vida, e Ele quer operar, e Ele irá operar através de mim, através de você que aqui está nesta manhã. Oh, aleluia! A Ti a glória, Jesus, nós Te adoramos, Pai. Esteja atento para cumprir o chamado de Deus, também na vida daqueles que te perseguem. E continuando, em Atos 16, diz, aqui na palavra, só voltando um pouco, fala sobre o carcereiro. O versículo 27, e diz: e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. E naquela época, se um preso fugisse, estivesse sob cuidado de um carcereiro especificamente, ele pagava com a sua própria vida. Então o carcereiro falou: acabou, olha o que aconteceu aqui, não tem mais ninguém. Então ele já tirou a espada e falou: já que não tem jeito, vamos lá, vou me matar. Mas logo ele ouviu Paulo clamando e dizendo: não faça nenhum mal contra você, estamos todos aqui. E aqui voltamos: esteja atento para cumprir o chamado de Deus também na vida daqueles que te perseguem. Esse carcereiro, se a gente voltar horas antes da meia-noite, quando tudo aconteceu, ele era um dos homens que estavam ali açoitando Paulo, jogando Paulo de qualquer forma, prendendo ele dentro da prisão. Paulo simplesmente poderia ver aquela situação e falar: meu Deus, olha só que a bênção foi tão grande que até
aquele chato ali vai embora, olha lá. Mas não, a primeira coisa que Paulo fez foi: não faça nada contra a sua vida, estamos todos aqui. Em Atos 16, ainda no versículo 19, diz: e pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em tua casa. Paulo estava em uma missão: pregar a palavra do Senhor. A sua vida era essa. E não importava o que acontecesse, não importava o que ele passasse, ele iria pregar a palavra do Senhor, até para aqueles que aparentemente estavam contra ele, mas que suplicaram: como eu posso ser salvo? Aquele homem viu o tamanho do milagre que aconteceu, o tamanho e o barulho do poder de Deus na vida de Paulo e de Silas naquele momento. Ele não teve outra alternativa a não ser se render totalmente ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E ainda aqui diz: e tomando-os eles consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Olha o tamanho da bênção, do que Deus estava fazendo na vida de Paulo e Silas. Estava começando uma igreja, como nós já lemos lá no começo, quando eles passavam e pregavam para aquelas mulheres na beira do rio. E aqui, Deus começou ainda mais a fortalecer a presença de Jesus na vida daquelas pessoas que viviam nessa colônia romana. E aquele homem, ele não somente foi transformado, mas toda a sua casa foi batizada através daquela situação. Paulo conseguiu entender que não importa o que aconteça na vida dele, o nome de Jesus Cristo seria glorificado. E aqui não teve outra alternativa a não ser aquela família se entregar totalmente a Deus. Deus quer te usar dessa mesma forma, querido. Deus quer te usar dessa mesma forma. Muitas pessoas que você olha hoje e talvez você fala: nossa, essa pessoa... eu nunca vou imaginar essa pessoa servindo a Deus. Olha só o que ela faz. Mas Deus pode fazer na vida dela, como Ele fez na minha vida, como Ele fez na sua vida. Talvez alguns anos atrás você falava: eu quero saber de crente, eu quero saber desse povo louco. E olha onde você está hoje. Olha tudo que Deus fez na sua vida. Olha o tamanho da transformação que Deus fez em você. E me alegra em dizer que Ele quer fazer essa transformação ainda através de você em outras vidas. E outras pessoas darão testemunho e dirão para todos que Deus operou o seu sobrenatural e que a sua vida foi utilizada para isso. E que isso não seja para glorificar você, mas seja para glorificar o nome do Senhor. O quão maravilhoso é poder sermos usados por Ele. E termos a certeza, e quando nós somos usados por Deus, nós estamos caminhando com Ele, nós estamos fortalecidos nele, não há problema, não há situação que faça com que a gente venha perder a fé nele. Essa semana, eu estava vendo um Reels no YouTube, passando rapidamente, e era um pastor, eu acho que era o Zé Bruno, da Casa da Rocha. E perguntaram para ele o que era o mal. E ele disse que o mal era a ausência de Deus. Ele falou que aonde Jesus não está por algum momento, ali há o mal. E por que eu estou falando isso? Isso falou comigo. Se nós temos Jesus em nossas vidas e nós buscamos a Deus verdadeiramente e nós ocupamos os nossos corações e os nossos pensamentos com Ele, mal algum poderá te derrubar. Mal algum poderá vir contra a sua vida. Assim era na vida de Paulo, a certeza de que Cristo é a verdadeira salvação. Então, no pior momento da vida dele, Deus usou poderosamente a vida dele. Ele sabia que Deus ia fazer isso. Ele sabia que Jesus faria isso, porque não havia espaço para o mal triunfar naquela situação, porque ali estava Jesus.
E não há espaço para o mal triunfar nessa situação que você está passando, porque na sua vida há um Deus, há o nosso Senhor Jesus Cristo, que está vindo de encontro a ela neste momento. Creia, tão somente creia e adore. Abra sua boca e diga: te louvarei, não importam as circunstâncias. Creia, persevere, e o poder de Deus será manifesto em você e através de você. Em Atos 16, ainda no versículo 35, diz: e sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e vai embora em paz, vai tranquilo. Mas Paulo lhes replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Os homens romanos, eles tinham assegurado por lei, naquele tempo, que eles tinham que ter um julgamento justo. Independente do que eles tivessem feito, eles tinham que passar por um julgamento justo. E vocês lembram que lá no começo, quando aqueles senhores daquela escrava chegaram para os magistrados, eles disseram: olha, esses homens judeus estão aqui fazendo a maior bagunça, pregando um Deus que não é nosso Deus. Eles não sabiam que Paulo e Silas eram romanos, por natureza. Então Paulo falou: peraí, cara, a gente não teve direito a nada, a gente não teve nenhum julgamento, e a gente sendo romano, vocês bateram na gente, vocês fizeram o que fizeram, sem a gente ter um julgamento, e agora é assim? Vocês querem simplesmente colocar a sujeira debaixo do tapete? Nananina, não. Eles que venham aqui. E eles temeram, porque sabiam que tinham feito besteira, sabiam que tinham feito algo que a lei não permitia. E vindo, lhes dirigiam súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. Então aqueles mesmos homens que imponentemente chegaram e mandaram que Paulo e Silas fossem açoitados, que não fosse pregado ali a palavra de Jesus Cristo, tiveram que se humilhar e pedir e suplicar para que eles fossem embora, para que nada acontecesse. E eu te digo que Deus fará em sua vida, não passará desapercebido por aqueles que te perseguiram. Todos eles verão a glória de Deus ser manifesta em você e através de você. Você pode estar falando: estou sofrendo, e todos estão vendo que eu estou sofrendo. Você pode estar falando: olha aquela pessoa que está me fazendo sofrer alguma situação. Todos, sem exceção, verão o que Deus fará na sua vida. Isso não ficará encoberto. Isso não ficará encoberto. Porque através dessa situação, mais uma vez eu digo, e sempre digo, que o nome de Jesus será glorificado na sua vida. Creia, tão somente creia, que a vergonha aparente que você está passando hoje cairá diante dos seus pés, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor te colocará num lugar que você mesmo não consegue acreditar. O Senhor te colocará num lugar aonde todos irão ver, onde ninguém que passar por você vai conseguir não notar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Será grande o testemunho que você dará. Ainda em Atos 16, no versículo 40, diz: e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Eles queriam que Paulo fosse embora de qualquer jeito. Vai embora logo antes que as pessoas, todo mundo descubra aí e dê ruim, como as pessoas gostam de falar, né? Pro nosso lado. Mas Paulo falou: calma aí, cara, eu tenho que falar com os meus irmãos ainda. Vou lá na casa de Lídia, onde eles se encontram. E ali foi Paulo. Todos viram que ele estava bem, que Deus tinha feito a grande obra na vida dele. E ali se fortaleceu, mais uma vez eu digo, a igreja de Filipe. Depois Paulo, mais para frente, ele se refere inclusive à igreja de Filipe de muitas outras formas. Muitas vezes ele diz que aquela igreja está no coração dele. Muitas vezes eles ajudaram Paulo financeiramente em seu ministério e de outras formas.
Aquela igreja se fortaleceu através daquilo que aconteceu neste fato, nesta história. Os acontecimentos fortaleceram a igreja em Filipos durante muito tempo, ajudou Paulo em seu ministério. O que você está passando te fortalecerá para receber aquilo que Deus tem para ti e também edificará a vida de muitos ao seu redor. Creia. Creia que é só o começo daquilo que Deus tem para você. Talvez você já passou por diversas situações difíceis e você superou com Jesus. Mas cada situação que chega depois parece ser maior, parece ser mais complicada, até porque você começa a ficar calejado. É igual na academia. Quando você vai para a academia e não usa luva, a sua mão começa a ficar calejada. No começo dói, descasca, fica ruim. Mas depois de passado algumas semanas, a sua mão, você nem sequer sente. Você passa a mão aqui, está um pouquinho grosso, mas não dói, não te incomoda mais. E assim também são os problemas. Se os problemas continuarem vindo na sua vida dentro do mesmo nível que você já superou, ok, mas conforme a gente supera um problema, os problemas dele sobem um degrau acima. Mas eu vou te dizer quem está acima de todos os degraus, é o Deus Altíssimo. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não há problema que esteja depois dele. Não, ele está sobre qualquer tipo de problema. Ele está sobre qualquer situação que você esteja enfrentando neste momento. E uma coisa, queridos, a palavra de Deus em momento algum diz que a partir do momento que nós entregarmos a nossa vida a Jesus e passamos a caminhar junto com Ele, que a nossa vida será um mar de rosas. Não. Muito pelo contrário, Ele diz que no mundo teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, pois Ele já venceu o mundo. Eu poderia aqui estar dizendo que você nunca mais vai passar por nenhum tipo de problema como esse que você está vivendo. Mas muito provavelmente passará, e talvez por problemas ainda maiores do que esse. Mas volte os seus olhos e seu coração. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Traga à memória o nome de Jesus e tudo aquilo que você já viveu. E se nesse momento você está falando, poxa, mas eu nunca vivi nada. Eu mal entreguei ainda a minha vida para Jesus. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus que Ele está contigo. Creia que Ele nunca perdeu uma batalha. Creia que Ele venceu a morte. Nem a morte pôde parar Jesus. Ele tem poder sobre tudo, sobre todas as situações. Então volte seus pensamentos e seu coração totalmente àquilo que te traz esperança, ao nome de Jesus. Lembre de tudo que você já ouviu em testemunhos. Lembre dos seus próprios testemunhos. Creia. Ele está operando, Ele operou uma vez, duas, e vai operar quantas vezes for preciso. Ele irá operar quantas vezes Ele quiser na sua vida. Focamos os nossos olhos naquilo que virá em nossas vidas, que é a salvação em Cristo. O Evangelho não nos garante ter um carro importado. O Evangelho não nos garante ter riquezas. Nós podemos ter sim, e isso é bom. Mas o Evangelho nos garante a salvação em Jesus Cristo. Garante que aquilo que vai acontecer vai ser muito melhor do que qualquer coisa que você pode imaginar. Eu não consigo imaginar o quão grande será a volta de Jesus, mas eu consigo crer que será muito melhor do que qualquer coisa que eu venha imaginar. Muito melhor do que qualquer coisa que eu possa viver. Muito melhor do que qualquer coisa que essa terra possa me proporcionar e que pareça ser muito boa. Não se compara com aquilo que há de vir. Então coloque seu coração nessa esperança que aquilo que há de vir sobre a sua vida, quando você entrega ela nas mãos de Jesus, é muito maior. E eu posso te dizer que isso tornará tudo mais leve. E aqui eu gostaria de recapitular com vocês alguns pontos sobre essa história e sobre o que Deus falou comigo e falou contigo, eu creio, nesta manhã. Devemos estar sempre atentos ao chamado de Deus em nossas vidas. Devemos ouvir a sua palavra. Devemos estar atentos quando Ele quer falar conosco, como Ele quiser. Pode ser através de um sonho, ou através da ministração da palavra, através de um testemunho. Abra os seus ouvidos. Peça para o Senhor: Deus, eu quero estar atento. Eu quero ouvir e entender que é o Senhor falando comigo e me dando direcionamento. O segundo ponto,
devemos nos colocar em prontidão para atender a esse chamado, seguindo firme, mesmo sabendo que será difícil. Mesmo sabendo que não será um mar de rosa, se coloque em prontidão e siga o ID do Senhor. E siga anunciando o Evangelho do Senhor com a sua vida. Que as pessoas que estão próximas a você vejam isso através da sua vida, custe o que custar. Talvez você esteja falando, se souberem que eu sou crente lá na minha empresa, vão até me mandar embora. Eu vou te dizer que se isso acontecer, Deus abrirá uma porta ainda melhor para você. Ainda maior na sua vida. Se você talvez esteja falando, se eu falar de Jesus para minha família, muitos virarão as costas para mim. Eu passei por isso. E hoje muitos daqueles que em alguns momentos viraram as costas para mim, me mandam mensagem pedindo uma oração. Deus irá transformar essa situação. Deus irá transformar a sua vida. Quando você se posicionar e não se preocupar com as consequências, pois Ele está cuidando de cada uma delas. O terceiro tópico, precisamos pedir discernimento para Deus, para seguir e entender as armadilhas preparadas no caminho. Quando pedimos discernimento, Deus nos mostra que aquele caminho, ou aquilo que estamos vivendo, ou com quem estamos andando, não é bom. Não é o que Ele quer para nós. E aí a gente volta no tópico anterior. Quando Ele nos mostra isso, precisamos nos posicionar. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Nas situações mais difíceis, adore. Entregue tudo a Ele e confie que as correntes que tentam te parar serão quebradas. Eu declaro nesta manhã que toda corrente que está tentando prender a sua vida seja quebrada agora em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Creia. Paulo e Silas não conseguiam se mexer, mas veio um tão grande terremoto que derrubou aquelas paredes e quebrou as correntes, aquelas madeiras que o prendiam. E por fim, aquilo que te persegue terá que se render ao tamanho do que Deus irá fazer em sua vida, ao tamanho da bênção que chegará na sua vida. A bênção do Senhor está vindo sobre a sua vida. Pode ser hoje, pode ser amanhã, não sei o tempo será no tempo de Deus, mas ela virá. E aqueles que caçoam de você hoje, e eu estou falando pode ser pessoas, ou mais diretamente ao nosso inimigo, ele será envergonhado quando todos verem o tamanho da bênção e o poder de Deus que transformou totalmente a sua vida e a sua história, e a história daqueles que virão o que Deus irá fazer na sua vida. Então creia, assim como eles creram. Paulo é um dos grandes heróis da fé. E essa história nos ensina muito. Nos ensina não somente a adorar, como as músicas geralmente dizem ali, adore enquanto está sofrendo, mas a entender todo o contexto. Quando nós entendemos todo o contexto, e nós entendemos que Deus está em nossa vida, e que Deus opera em nossas vidas, e que Ele se alegra em usar-nos, meus queridos, enquanto a promessa de Deus não se cumprir na sua vida, nada vai te parar. E quando ela se cumprir, nada irá te parar. Então eu te declaro nessa manhã que nada pode te parar enquanto você está com os olhos fixos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a Deus pela palavra, extremamente pertinente para os tempos que estamos vivendo, porque como eu falei, o mundo hoje vive debaixo de uma solidão enorme, vive debaixo de uma tristeza enorme, de uma ansiedade enorme, de uma depressão enorme, de pânico, de tudo isso. Eu acho que todos aqui conhecemos pessoas que estão nessa luta, enfrentam isso nas famílias. Então é mais do que o momento para que a gente fale de Jesus, para que a gente tenha essa ousadia de falar de Jesus. E Beto, não pense que foi só você que não passou numa prova, eu já não passei em algumas também, mas teve uma em particular que me marcou muito. E engraçado que não foi nem aqui, foi em Santos, e eu estava no centro de Santos.
andando, eu estava até sozinho, não sei por que estava sozinho, tão difícil não estar com a Lídia. E passando pela calçada, também tinha um mendigo sentado, bem mendigo mesmo, e estendeu a mão para mim, me pedindo alguma coisa. Eu olhei e na hora também, dou, não dou, e não dei. E logo na sequência Deus veio e falou: você não passou. Você não passou, João. E eu reconheci que não tinha passado e meio que pedi a Deus que aquilo não se repetisse mais. E daquela maneira de eu me negar de fato a uma situação que você percebe que é de Deus também, porque morando numa cidade como São Paulo, se você andar na rua vai ser o dia inteiro alguém te pedindo, não é essa a questão, mas tem alguns que são, você percebe que precisa fazer, que precisa ajudar. Pós isso, uma vez eu estava no bairro que a gente morava antes e vi uma pessoa passando mal na rua. Na hora parei o carro, a pessoa estava tendo uma crise epilética e aí toquei a campainha de um vizinho e veio mais gente. Ou seja, é o que Deus espera que a gente faça, né? Então, e tenho pedido a Deus isso, não estou dizendo que sou perfeito, que toda vez passo nas provas, mas tenho tentado estar mais atento aos chamados de Deus. E chamados de Deus são essas coisas também. Às vezes a gente acha que chamado de Deus é só pregar a palavra. Não é não. Ser pastor, não é. É você estender a mão, é você acolher alguém e por aí ter essa continuidade da obra de Deus na terra. E hoje, de fato, eu sinto que a população precisa conhecer a esse Cristo, conhecer essa alegria que vem dele, conhecer tudo isso que ele fez por cada um de vocês aqui. O que é muito bom de estarmos aqui como pastores, tudo isso é que a gente sabe um pouquinho da vida de cada um de vocês. E aí, isso é lindo, ver o que Deus já fez na vida de cada um. Então, uns eram solteiros, casaram, uns eram ansiosos, depressivos, foram libertos, outros tiveram doenças gravíssimas, foram curadas. É tremendo isso, e é Deus fazendo, então tá difícil aí, senão a gente põe um playback também, viu? Então, é isso que eu sinto, que a gente hoje, nós vamos ter a oportunidade de pedir a esse nosso Deus que está aqui. E uma coisa que só um comentário em cima de algo que você falou do Zé Bruno, e eu concordei com a resposta que ele deu, que mal é a ausência de Deus, e é exatamente isso mesmo. E é interessante, porque tem um texto que está lá em Jó, e aí você falou que mal nenhum vai vir sobre nós, né? E é assim mesmo. O capítulo 1 de Jó é um capítulo conhecido, aquela história de Satanás aparecer e bater um papo com Deus, falar: e aí, o que você está fazendo? Estou dando uma olhada aí e tal. E Deus fala: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. A resposta de Satanás, para mim, ela é contundente e tem que estar presente nas nossas vidas. Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso, olha o que ele reconhece: acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele, de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Ou seja, o próprio inimigo, nosso inimigo, sabe que eu e você temos uma cerca de proteção que Deus colocou. E ninguém vai te tocar. Ninguém vai te tocar. Aí você falou: João, mas você está falando de um que foi tocado. Sim, Jó foi tocado, mas, desculpa, quantos Jós tem na Bíblia? Um. E tinha um propósito. Então foi a permissão de Deus no caso de Jó. Ah, mas e conheço tantos outros que foram tocados. Bom, aí demos, eu e você e quem mais, demos legalidade ao inimigo para ele me tocar. Mas se você não dá legalidade ao inimigo para te tocar, e Deus não permite, ninguém vai te tocar. Tome isso. Tome posse dessa palavra e viva tranquilo.
Mas o que eu quero agora, nesse momento, nós vamos entoar um louvor que tem um pouco a ver com isso e um pouco a ver com tudo que foi pregado hoje aqui. E é uma necessidade, então, para que você que está aqui hoje e sente que quer ter essa ousadia de falar de Jesus, de tocar, de avançar, de não ser tão tímido, ou mesmo você que já fez mais isso no passado e por questões adversas você parou de ter essa ousadia, parou de falar, parou de convidar, e você percebe que você precisa ter isso, porque essa história até com os parentes, eu ouvi isso há 25 anos atrás, você virou crente porque quebrou. Ouvi isso de parente próximo. De duas uma, eu continuo quebrado porque eu estou aqui ainda. E é claro que essas pessoas já mudaram totalmente, já pedem oração, já muda, mas no início é isso. Você está aí porque você está doente, porque isso só serve para isso, para aquilo outro. Então você que está aqui hoje e quer ser usado por Deus, e eu quero muito que você seja usado por Deus. Eu vou falar para você ficar em pé, no seu lugar, porque os obreiros dessa casa, os diáconos dessa casa, os pastores dessa casa vão até você e vão orar por você. Pode ficar em pé, Laís, não senta não, fica em pé, se você quer receber uma oração nossa, para ser usado com garra, com tudo que Deus pode. E aí convido agora os obreiros da casa, andem pela igreja e vão orando por todos que estão em pé, amém? Enquanto isso, podemos entoar o louvor.